não há nenhuma evidência entre os documentos patrísticos, nenhuma evidência e atribuição, por exemplo, do Evangelho de Mateus a um outro nome. Não existe. Até agora, né? Só se aparecer. Eu acredito que não vai aparecer. Entendeu? Tertuliano atribui a ele, Irineu atribui a ele, Inácio atribui a ele, Papias atribui a ele. Então, o que é que o historiador faz? Eusébio de Cesareia cita Irineu atribuindo o evangelho escrito no dialeto hebraico por Mateus. É essa a realidade. E o que é que o historiador faz? O historiador usa critérios, e infelizmente há quem critica os critérios, que eles são inúteis de forma alguma. Porque, como eu já disse anteriormente, o historiador precisa refinar as fontes. Porque é através desse refino que ele consegue criar, pintar um quadro mais próximo da realidade. Porque o historiador sabe mais do que ninguém, como eu já disse aqui, que o passado está perdido. Mas o trabalho do historiador não é inútil. Ele sabe das dificuldades. Ele sabe das divergências do documento, das fontes que ele tem, das discrepâncias que existem. O historiador sabe que ele não trabalha com dados muitas vezes precisos. E essa é uma realidade desse tempo. Mas ele sabe que pode chegar o mais próximo da realidade. E para chegar o mais próximo da realidade, ele tem que olhar a literatura daquele tempo que não fazia parte do Novo Testamento. Ele tem que olhar os personagens da igreja primitiva. E aqui a gente pode citar pelo menos 3. Poderia citar mais. Mas eu vou citar Inácio, Papias e Irineu. O primeiro relato do nome que aparece de Mateus aparece em Hierápolis, por volta do 2º século, lá do final do 2º século. Mas já existe evidência dos primeiros momentos da igreja atribuindo o evangelho de Mateus a Mateus. E mais, afirmando que Mateus foi o primeiro evangelho construído e que ele serviu de fonte para Marcos e para Mateus. A crítica moderna, e essa é uma opinião que a gente observa com todo cuidado, afirma que Marcos é o primeiro, porque você só explica Mateus partindo de Marcos. Essa é a teoria. Você expande Marcos e chega a Mateus, coisa que você não consegue fazer, segundo os estudiosos, o inverso, partindo de Mateus para chegar a Marcos. Nós vamos entrar mais um pouco nesse detalhe. Mas o importante aqui é que Inácio foi martirizado em 110. 110, repare bem. 110. Papias, ele viveu entre 60 e 130. Olhe bem, 60, né? Irineu nasceu aqui em 135 e foi martirizado, segundo a tradição, no ano 200. Inácio, se você olhar e observar os escritos de Inácio, a sua teologia, ele tem como base Mateus e talvez Lucas. Papias, preste bem atenção. Segundo Irineu,
foi ouvinte de João, o apóstolo. Repare que esses personagens ou estavam ligados a discípulos dos apóstolos, ou eles estavam ligados até mesmo aos apóstolos. Papias está aqui em 160, ou em 60 a 130. Todos esses três, inclusive Irineu, trabalha com a autoria de Mateus, a ele mesmo, Mateus. Os estudiosos afirmam também que Mateus, no Evangelho de Mateus, é chamado de Mateus o cobrador de impostos. Mas no Evangelho de Marcos, ele é chamado de Levi, filho de Alfeu. Então, alguns estudiosos trabalharam com a ideia de que talvez Mateus fosse irmão de Tiago. Trabalharam porque Alfeu é o pai de Tiago. Mas nos próprios evangelhos demonstra claramente, no caso do irmão, da questão sanguínea, de quem era irmão e quem não era irmão. Esse argumento não ganha e perde força. No livro de Lucas, Mateus é chamado de Levi. E aqui está o problema. Vou até aqui apagar. Aqui está o problema. Os estudiosos disseram 2 nomes judeus para Mateus. Mateus e Levi. Ele é chamado de Mateus, ele é chamado de Levi. Entendeu? Isso não é normal dentro da cultura do povo judeu. Há outros estudiosos que disseram, não, ele era Levi e o seu segundo nome foi na sua conversão e ele passou a ser chamado de Mateus. Mas Mateus não é um nome cristão. Então, qual é o ponto que eu observo e vejo? Mateus era da tribo de Levi. Era isso. Certamente, quando o historiador olha isso, Mateus era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram pessoas ricas e odiadas pela sociedade judaica, porque era inimigo número 1 do seu próprio povo. Ele cobrava imposto numa daquelas rodovias próximas a Cafarnaum. Para quem? Para Herodes Antipas. Alguma coisa aconteceu na sua conversão, porque Jesus o chamou, ele deixou tudo, fez uma grande festa, convidou um caminhão de pecadores, como os judeus gostavam de chamar, e de publicanos, e deu uma festa para Jesus. Ele era da tribo de Levi. Como ele era cobrador de impostos, certamente Mateus foi treinado nas técnicas escribas. Ele não foi chamado para ser cobrador de impostos assim porque passou, ele estava lá numa esquina e o Império Romano, através de Herodes Antipas ou de outro personagem, disse, vem para cá, Mateus, vem aqui cobrar imposto para o Império Romano e você vai ficar um homem rico também. Ele conhecia técnicas. E por conhecer essas técnicas, ele certamente pertencia a essa tribo, por isso chamado de Levi por Marcos e de Levi por Lucas. Mateus, Levi, ou Levi, Mateus. Esse é o melhor caminho.